Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Valdir da Saúde, senhores deputados presentes, senhoras deputadas presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos veem pela TV Alerj, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu queria começar dizendo que nós estamos nesse início de legislatura, como não pode ser diferente, há em todos nós, pelo menos, uma nova renovação das esperanças. Renovação das esperanças. Vivemos uma situação que não é fácil, uma situação crítica, o Estado quase que numa condição pré-falimentar, foi decretada inclusive calamidade financeira, não é? E vários problemas a serem enfrentados, não é? Então eu queria, nessa renovação das esperanças, fazer um chamamento aos pares nesta casa, para que realmente a gente tenha preocupações com a qualidade da nossa atividade parlamentar. Não só no trabalho de elaboração legislativa, mas no trabalho de participação das comissões, no trabalho de ser mais efetiva a nossa presença, por exemplo, aqui em plenário, né? Quero, inclusive, ressaltar aqui a solidariedade minha em relação ao que tem acontecido com a companheira de bancada nossa, a Dani, que fizeram uma pichação no carro dela, ou seja, algumas insinuações de ameaças, né? E eu acho que isso daí é uma coisa que nós não podemos admitir como normal, como usual aqui dentro da casa. Portanto, a minha solidariedade em relação exatamente o que aconteceu com a companheira, né? E dizer para ela que aqui, pelo menos a nossa bancada, estamos juntos na defesa dos interesses, na defesa dos nossos companheiros que têm desfraudado com muita aguerrimento as bandeiras que realmente representam. Eu tenho uma certa preocupação, senhor presidente, porque eu vejo, por exemplo, assisti e ouvi o discurso do governador. Não é? Eu acho que há um carregamento nas tintas em relação à questão da violência, à questão da segurança, entendeu? E não toca, quase que deixando de lado, num segundo plano, por exemplo, as políticas públicas de caráter social, porque se elas não existirem, se elas não forem implementadas e terem sucessos na sua implementação, não vai de forma alguma diminuir a componente da violência que, infelizmente, mancha toda a história de Estado de Direito democrático no nosso Estado. Então, isso daí realmente é uma preocupação. Eu sei, reconheço, há realmente no Estado do Rio de Janeiro componentes de violência que deixa todos nós preocupados. A insegurança da cidadania está em jogo, isso daí é uma coisa que nos deixa preocupados, mas isso daí não pode ser o foco, digamos, da atuação da nossa Casa Legislativa, única e exclusivamente, porque para o desenvolvimento acontecer, tem o desenvolvimento econômico. Quando a gente coloca, por exemplo, a questão das políticas públicas de caráter social, nós estamos exatamente nos referindo à questão da política pública da saúde, a política pública da educação, a política pública da assistência social, a política pública dos transportes, a política pública da cultura, a política pública daquilo que significa da cobertura para a cidadania, os cidadãos e as cidadãs
do Estado do Rio de Janeiro, naquilo que diz respeito a dar segurança para as suas vidas. E é claro que isto daí passa por várias ações e uma diversidade de atuações em relação a essas políticas. Quer dizer, nós não podemos de forma alguma... Como é que nós vamos recuperar, por exemplo, o vigor econômico do Estado do Rio de Janeiro? Claro, tem que existir investimento, tem que existir geração de emprego, tem que existir renda para a população. Nós não podemos de forma alguma ficar trabalhando única e exclusivamente, tem que cortar 30% dos cargos existentes no poder público. Não é por aí. Quer dizer, isso daí tem que ser definido critérios, isso daí tem que realmente ter toda uma preocupação, porque o que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo em tempos de uma presença nas nossas vidas, exatamente daquilo que você pode considerar até como a terceira ou quarta revolução industrial, que é exatamente o surgimento dessas tecnologias avançadas, das tecnologias inteligentes, dos processos produtivos. Quer dizer, na medida que isto seja colocado em prática, automaticamente a gente começa a identificar que aumenta a produtividade, refina o processo produtivo, mas ao mesmo tempo significa a eliminação de postos de trabalho, significa exatamente o surgimento do desemprego. E as pessoas não poderão ficar sem os empregos, porque emprego significa a pessoa passar a ter a condição de consumir, de comprar. Então, o que acontece? Para que você tenha a condição de comprar, significa automaticamente que você está dando a condição da produção, daquele que produz. Só produz aquilo que você só tem interesse em produzir na medida que o seu produto tenha a condição de ser vendido. Se ele não for vendido, você passa a deixar de produzir. E o que acontece? Para que ele seja vendido é preciso que haja poder aquisitivo por parte da população. Então, veja que há uma equação aí com várias variáveis e que a gente tem que trabalhar no sentido de obter um equilíbrio, este equilíbrio do que seja desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento institucional. E no desenvolvimento institucional, esta casa aqui tem que fazer tudo o que for possível e impossível para garantir o seu protagonismo. O protagonismo nas discussões daquilo que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro, na superação das suas dificuldades, na resolução dos seus problemas e adiante. É isto daí o que todos nós, por exemplo, temos que ter como norte da nossa atuação aqui na Casa Legislativa. É voltar a nossa ação focado na superação dos problemas que são vivenciados hoje no nosso Estado do Rio de Janeiro. E os problemas vivenciados no Estado do Rio de Janeiro são problemas de todas as naturezas, ou seja, a diversidade é enorme. Então, são essas considerações que eu gostaria de deixar aqui. Só para finalizar, presidente, eu gostaria de que houvesse um certo cuidado, porque hoje há um certo imbróglio, digamos, na nossa sociedade, onde você identifica esse imbróglio exatamente naquilo que é considerado a judicialização da política e a politização do judiciário. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande para que isto não siga, digamos, exatamente a questão da criminalização da política, que a gente não pode de forma alguma aceitar, e temos que fazer tudo que for possível e impossível, através da nossa ação firme, da nossa ação de compromisso com as nossas convicções, mas acima de tudo, colocando o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro para atender necessidades básicas de sua população, melhorar a condição de vida da cidadania fluminense. Isso daí tem que ser um compromisso nosso, isso daí tem que ser objeto de nossa luta permanente aqui na casa.
Portanto, eram essas considerações e voltarei em outro momento a desdobrar exatamente esta minha intervenção. Muito obrigado, senhor presidente.